Boa noite. Gostaria de cumprimentar o presidente desta mesa, o Alessandro, cumprimentar meu professor, acho que o professor de todos nós aqui, o professor Sacha, e já agradecer em seu nome ao Igor, ao professor Isabel, ao Eduardo, ao Alexandre, a todos os amigos aqui, advogados mineiros, professores mineiros, pela oportunidade de voltar aqui a Belo Horizonte, rever grandes amigos, voltar a esse congresso. Já era o 17º, eu lembro disso aqui, quando foi agora o primeiro, professor. E eu vejo o sucesso de tanta gente aqui se dedicando cada vez mais na Escola Mineira de Direito Tributário. Queria agradecer imensamente a lembrança e o convite e reclamar aí. Não tinha uma pergunta mais simples para responder do que essa. Mas gostaria de começar parabenizando a organização do Congresso pelo tema do Congresso. Eu ouvi aqui um pedaço da fala da professora Isabel sobre o federalismo. E eu vejo que o tema do Congresso é tributação e federalismo. Uma pena que o tema do federalismo ainda esteja ausente de muitos congressos, seminários e das academias. É impossível compreender o sistema tributário brasileiro sem uma reflexão sobre o federalismo. É impossível compreender o que está acontecendo no Brasil sem uma compreensão do que está acontecendo com o federalismo brasileiro. As pessoas estão nas ruas porque elas não aceitam mais governos que não funcionam. Como que governos não funcionam quando a carga tributária nunca foi tão alta na história do Brasil? Como é que nós podemos ter uma carga historicamente tão alta e governos tão ineficientes? Por que isso acontece? E a tarefa do jurista contemporâneo não é apenas de glossador ou de tentar descobrir significados dos textos das INs ou das leis ou da Constituição. É de descortinar novos caminhos, é de iluminar novos horizontes, é de apontar direções. Eu não tenho dúvida nenhuma que, sem uma profunda reflexão, e eu peguei um pouco da fala do professor Isabel aqui, uma pena que não peguei toda, mas brilhante como sempre, sobre o federalismo brasileiro, nós não vamos compreender o que está acontecendo com o Brasil. Este é o Congresso de Direito Tributário. Por muitos anos, o direito tributário foi visto a partir apenas do ponto de vista da incidência tributária. E cada vez mais o direito tributário tem que ser, necessariamente, compreendido com uma dimensão superior à incidência. O professor Sérgio acabou de dizer como definir norma geral do direito tributário. Como compreender que uma questão que é simulada vem de repente o Supremo e diz, não, essa súmula não vale. Porque a Constituição é inequivocamente ambígua e lacunosa. E o nosso papel como jurista, e aqui foi lido meu currículo, eu preferia que tivesse lido doutor e advogado em direito, porque ninguém é vice-governador, todos nós estamos em alguma posição, mas a compreensão do papel do jurista moderno é essa. E eu digo sempre que as pessoas estão na rua porque nós, os juristas, não fomos capazes de construir um modelo de federalismo que funcionasse. O povo brasileiro não aguenta pagar mais tributos. Não há mais espaço para novas incidências tributárias. O povo não aceita mais ampliação de carga tributária. Os governos, de modo geral, estaduais e municipais, absolutamente quebrados. Não há um governador nesse Brasil que não esteja reclamando, neste momento, da sua questão fiscal. Nenhum. Todos. Não há nenhum governador nesse Brasil, não vou nem falar de prefeito, esses são piores. Vou falar de governadores.
que tenha espaço de investimento superior a 5% da receita corrente líquida. Nenhum. Praticamente todos os governos só fazem investimentos com operações de crédito, ou seja, endividamento com a União Federal. Todos. Minas não é diferente. São Paulo. Quem ainda tem algum espaço fiscal para se endividar. Porque há estados que nem espaço fiscal tem mais, como São Paulo, como Rio Grande do Sul, como a Prefeitura de São Paulo, que já bateram até no teto do endividamento fixado pela lei de responsabilidade fiscal, que é uma receita corrente líquida e meia. Não é o caso do Pará, que nós temos um espaço amplo. Eu digo ao governador, nós somos muito tímidos. Os estados mais avançados, mais desenvolvidos, se endividaram, estão com estradas, aeroportos, portos. Pará não tem nada, porque não se endividou. E esses que se endividaram agora querem a anistia da União. Por razão. Porque afinal a União é um ente que não representa ninguém. Ela representa, deveria representar os estados e os municípios, os brasileiros que vivem nos municípios e nos estados. Então sempre, eu fico muito feliz de ver o Congresso com uma plateia tão inteligente, discutindo e refletindo sobre o federalismo fiscal. O Brasil não vai passar de um país desenvolvido a um país efetivamente desenvolvido quando os serviços públicos não funcionarem. Isso aí parece uma obviedade. Mas os serviços públicos não funcionarão quando nós não respondermos a seguinte pergunta: quem é que paga saúde pública nesse Brasil? Quem é que paga educação nesse Brasil e quem é que paga segurança pública nesse Brasil? Eu vou responder as três perguntas com duas palavras: estados e municípios. Quando o cidadão na periferia de Belo Horizonte adoece, ele vai no posto de saúde, quem paga aquele posto de saúde é o prefeito. Se ele ficar com uma doença um pouco mais grave, ele vai para um hospital de média e alta complexidade. Quem paga o hospital de média e alta complexidade é o governador. O presidente da República não pagou nada da saúde dele. Quando uma criança nasce e vai para a escola, para a creche, quem paga a creche, a escola é o prefeito. Se ele avança um pouco mais, é o prefeito. Se vai para o ensino médio, é o governador. Quando nós saímos na rua e queremos segurança pública funcionando, quem paga é o governador. O que a União pagou? Se a rua está esburacada, quem arruma a rua é o prefeito. O que a União pagou? Quando a Constituição 88 foi editada, a União respondia por 70% das despesas de saúde do Brasil. Hoje a União responde por 20% das despesas de saúde. Alguém está aí? Tem dúvida de qual é a razão do caos da saúde? Quando a Constituição foi editada, os fundos de participação de estados e municípios representavam, na média, para os estados, 40% a 50% das suas correntes, da sua receita corrente líquida. Hoje representa 20%, 15% em alguns estados. Vou dar o número do Pará. Em 88, 70% do orçamento do estado vinha de transferências de FPE e transferências federais, basicamente FPE. Hoje, apenas 30% do orçamento vem de transferência, 70% vem de receita própria. Isso não é diferente com Minas Gerais, com São Paulo, com outros estados da federação. O agigantamento da União está levando à falência do federalismo brasileiro. Nós temos um federalismo de carta apenas. Federalismo só existe onde há sentimento de solidariedade. O que é a guerra fiscal? A professora Isabel citou aqui. É absoluta insubordinação dos estados contra o direito. E nós que vivemos com o direito, trabalhamos com o direito, não podemos negar a realidade, não podemos ficar aqui pensando, trabalhando no mundo dos livros, nós temos que olhar para a realidade. O Supremo vai simular, não vai acontecer nada, os incentivos fiscais continuarão. Simplesmente porque todos os 27 estados não, e vão continuar dando. Ou haveria fábrica de automóveis em Pernambuco ou em Goiás, se não fossem incentivos fiscais lá na Bahia ou lá no Rio Grande do Sul. Ou haveria fábrica de parque de indústria farmacêutica lá em Goiás, se não existissem incentivos fiscais. Dados à revelia do CONFAS, como todos nós sabemos, e inconstitucionais, como todos nós sabemos. E o Supremo cansa de julgar a inconstitucionalidade de leis, enquanto o Estado faz outras leis. Porque os investimentos não migrariam do Rio de São Paulo, basicamente, e de Minas, no segundo plano, para esses estados periféricos, se não houvesse atração de investimento. Ante a absoluta ausência, incapacidade do governo central. Não é, repito, deste governo central, mas de todos os governos centrais. De
pensar o Brasil como um país. A gente lê nos livros que o federalismo foi uma decisão política da Constituição de 1991. Hoje eu digo que o federalismo não foi uma decisão política. O federalismo foi uma imposição histórica deste país. Ou nos transformávamos no federalismo em 91, ou não seríamos o Brasil de hoje. As províncias foram tão somente transformadas em estados para efeito jurídico, mas não para efeito efetivo de poder, de delegação de poder. E está aí um processo de concentração de poder nas mãos da União ano a ano. Então é impossível compreender o Brasil sem uma reflexão sobre o modelo de federalismo que nós vivemos. Os estados têm que dar conta de segurança pública, saúde média e alta complexidade e ensino médio. E só tem praticamente o ICMS. O que o estado tem além do ICMS? Tem o IPVA, mas 50% é para o município. E o ICMS, 25% para os municípios. 25%, no caso do Pará, 25% para outros poderes. O governador recebe 100, 25% para os municípios, 25% para os poderes, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Defensoria, Ministério Público do Estado, Ministério Público do Tribunal de Contas, Ministério Público. Fica com 20 e 50%. Aí eu tenho que dar saúde e educação, vinculado. Por que não é um espaço de investimento que sobra ao governador? E aí, ao final do ano, ele ainda recebe a notícia de que as exonerações do IPI vão continuar. Ano passado, vou dar um número, entre o que o governo federal botou no orçamento e o Pará recebeu, pode ser pouco para Minas Gerais, mas o Pará é muito. Foram 400 milhões de reais. Uma folha de pagamento do Estado. Como é que faz planejamento no Estado, quando a União diz que vai transferir um valor e no final do ano transfere 400 milhões a mim? Simplesmente porque desonerou, resolveu desonerar, desonerou, reduziu o IPI, aí faz isenção de imposto de renda, reduz o imposto de renda, reduz o IPI e quebra estados e municípios. Nós vamos chegar em breve, e não estamos chegando, a uma seguinte conclusão. Todos os 27 governadores são absolutamente incompetentes para gerir os seus estados, porque não conseguem promover os serviços públicos de saúde, educação e segurança pública que a população brasileira exige. Faça uma pesquisa no Amapá, no Acre, em Rondônia, no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, qual é a principal carência do povo brasileiro? Saúde pública. Saúde pública. Por que é saúde pública? Porque quem faz saúde pública é o município que está quebrado e são os estados que estão quebrados. E a União finge que não é com ela. Contrata médicos de Cuba para dizer que está fazendo alguma coisa para o Brasil. E manda 40 médicos de Cuba lá para o Pará para resolver o problema da saúde pública no Pará. Então a reflexão sobre o federalismo brasileiro, ela é fundamental para compreender o Brasil. Enquanto 70%, e aqui é uma plateia de tributarista, 70% dos tributos que todo o país paga vai para o governo federal, que não faz saúde, não faz educação, não faz segurança pública. E faz o que com esse 70%? Ninguém sabe. Nem presídio. Nem presídio. Como é que faz uma reflexão séria sobre a revogação de incentivos fiscais e sobre a concessão de incentivos fiscais? É impossível, Igor. Responder com seriedade, dar uma resposta séria para uma pergunta dessa. Num cenário caótico como esse. A reforma tributária que estava lá no Congresso, alíquotas interestaduais, fui para lá para debater com os senadores. Aí aparece a bela, maravilhosa proposta. Não, a alíquota da Zona Franca de Manaus, que é uma alíquota privilegiada, estende-se essa alíquota privilegiada a todos os estados, a todas as áreas de comércio. Estende a todas as áreas de comércio. Detalhe, todas as áreas de comércio do estado da Amazônia têm mais de comércio, menos o Pará. Então, estaria toda a região norte com o regime fiscal, só o Pará com outro regime fiscal. Isso é o que produz o Congresso Nacional. E nós vamos parar e paramos a reforma. Ou se faz uma reforma séria, que deixa só a Zona Franca de Manaus com uma condição diferenciada, porque está na Constituição, e coloca todo mundo igual, ou não tem reforma tributária. Uma reforma que vai piorar o sistema, que vai injetar 400 bilhões de supostas compensações a perdas,
que não se sabe como vão ser apuradas. Por falar em perdas, o Pará, no passado, gerou 70% do saldo de balança comercial do Brasil, com a exportação de minério. 70% dos 19 bilhões de dólares foram gerados no Pará. 70%. Nós recebemos menos de 9% do que era nos devidos de compensação. Porque a compensação foi definida lá em 97, na Lei Candir, quando o Pará exportava 600, 700 milhões de dólares. Agora nós exportamos 19 bilhões de dólares. E está lá, no Congresso, não anda. Então, como é que o país vai se repensar num sistema federal onde não há solidariedade? A conta, como é que os repasses, se todos tiverem paciência, os repasses da saúde de média e alta complexidade, como é que funciona no Brasil real? A União arrecada 70% e só distribui para estados e municípios segundo alguns critérios, que ela estabelece. Se você é amigo do rei, você vai bem. Se você não é amigo do rei, você não vai bem. No final do dia, se faz os repasses e divide pelos cidadãos, pelos habitantes de cada estado. Você vai encontrar estado onde um cidadão para a União vale R$20 e outro vale R$40. Por que não deveria ser o repasse, deveria ser igual por cidadão? Quantos cidadãos tem em Minas Gerais? Então vamos dividir um valor fixo por cidadão mineiro, para receber por saúde. Não é assim. São critérios que estão à revelia ou à discricionariedade da gestão central. Ou seja, se concentram os recursos em Brasília e não se tem regras transparentes para a distribuição desses recursos. E aí fica o sabor das acomodações. Então, quando se discute reforma de ICMS e quando se discute incentivos fiscais, a pergunta antecede a questão de conceder ou não conceder revogação. A de ter ou de não ter unanimidade. A pergunta é prévia. Qual é a política de combate às desigualdades regionais que nós temos para o Brasil? Que não seja tão somente pegar dinheiro público e botar na mão do empresário. Quantos bilhões já se deu para Sudene e para Sudã? O que isso representou em termos de desenvolver essas regiões? Eu preferia que esses bilhões tivessem sido implementados em ações de saúde, de educação, de infraestrutura nessas regiões, para que essas regiões pudessem se desenvolver, e não gerado alguns grupos privilegiados, pelo menos na Amazônia há muitos, que cresceram e se construíram com o dinheiro do povo brasileiro, dado em incentivos fiscais. Este modelo de incentivos fiscais para desenvolvimento regional não funciona. Nós temos que pensar no outro modelo, investimentos brutais em ciência e tecnologia, em infraestrutura, em educação, em áreas que precisam de investimento federal, tratar o Brasil considerando as suas desigualdades. Eu digo que o Brasil, nós no Brasil não somos só diferentes, nós somos desiguais. Nós não somos só diferentes, nós somos desiguais. Como é que se pode pensar numa política nacional para o ICMS, quando dentro da Amazônia nós temos dois estados, são os maiores estados, que têm economias absolutamente diferentes? Vou dar um exemplo. O Pará gerou 19 bilhões de dólares de saldo no passado. O Amazonas gerou 12 bilhões de déficit. Ou seja, o Amazonas não tem nenhum interesse em regulamentar a Lei Candir. Não perde nada, só ganha. Porque o Amazonas importa tudo e só gera déficit no Brasil. A Amazônia é uma cidade. É Manaus. O Pará quer a regulamentação da Lei Candir, o Amazonas não quer. Então, como é que nós vamos, quando eu vejo essas propostas de regulamentação da lei da unanimidade, e aí vem, não, é um voto por região. Como é que você fala em região? Na Amazônia, por exemplo. Quando todos os estados têm uma zona fiscal privilegiada, menos o Pará. O que é bom para todos eles é ruim para o Pará. Eu não sei o que pensa aqui o governador está fazendo em relação a São Paulo, mas certamente há conflitos, né, em alguns setores da economia mineira, com a economia política, com a economia carioca. Então, discutir se vai ser um voto por região,
ou se vai ser maioria absoluta, eu acho que nós deveríamos pensar previamente. Como é que nós pensamos o sistema de redistribuição do bolo com redistribuição dos encargos? E aqui eu fico com uma proposta. Nós não somos todos brasileiros iguais? Por que não se faz uma conta por orçamento per capita? Quanto é o orçamento per capita do governo de Minas? Quanto é o orçamento per capita do governo do Ceará, do governo do Pará, do governo... E vamos tentar um nivelamento, ainda que histórico, ainda que em 10 anos, em 15 anos, considerando algumas variáveis, como um observatório, olhando algumas variáveis, porque nós não vamos tirar o Pará, o Maranhão, ou o Piauí de uma situação de pobreza extrema. Lá no Pará são 35% da população vivendo abaixo da primeira pobreza, mesmo sendo o 11º PIB do Brasil, mesmo sendo 70% da economia da ação da balança comercial gerada no Pará, mesmo gerando a partir de 2016 20% da energia do Brasil, com as 11 hidrelétricas que o Pará está fazendo para gerar energia para o Brasil, onde o ICMS vai ficar aqui em Minas, vai ficar em São Paulo, em Goiás, e não lá no Pará, porque os senhores sabem que o ICMS é devido no consumidor e não no gerador da energia, assim como no petróleo. Não vamos ficar sem ICMS, porque não tem ICMS. Por que não fazemos uma leitura do Brasil sob a ótica da solidariedade? Ninguém vai convencer o governador do Ceará, do Pernambuco, de Goiás, do Amazonas, do Pará, a revogar incentivos fiscais, seja qual for a lei, enquanto não houver um sistema de solidariedade que trate os brasileiros com igualdade. Onde os orçamentos sejam comparados per capita. Quanto tem o governador de Minas, quanto tem o governador do Pará, o governador do Ceará, para dar conta dos serviços básicos que a população daqueles estados precisam. E a União complementa isso, ela não fica com 30%, ela complementa de forma objetiva, não segundo critérios políticos e se critério de ser amigo ou não amigo do governador. É isso que está na raiz dos problemas sociais do Brasil. O povo está na rua, não é porque está com raiva de Copa. O povo está na rua é porque não aguenta mais serviços públicos de péssima qualidade. Em todos os campos desse país. Não é só em São Paulo, nem em Minas, nem no Rio, é em todo lugar. E não consegue entender como é que ele é maltratado no posto de saúde e ele vê um estádio de R$1 bilhão. E aí o sentimento é contra a Copa. Mas não é contra a Copa. Ele quer serviço de qualidade. Porque não aguenta mais pagar tributo nesse Brasil. Ninguém aguenta. Governos ineficientes que são resultado de um sistema tributário esquizofrênico, que concentra recursos em Brasília, uma entidade que não presta serviço a ninguém. Brasília, como eu disse, não faz segurança pública. 70%, professora Isabel, e eu já vou concluir, presidente, 70% do território do Pará não pertence aos paraenses, é federal. Como federal, Deus? É federal. Foi federalizado ao tempo da ditadura militar. As terras do Pará, 70% são federais. E o que acontece lá? Assentamentos do governo federal, conduzidos pelo governo federal, que vai, assenta, distribui os títulos e vão embora. Acontece o conflito agrário, se mata o líder camponês. Quando se mata o líder camponês, baixa o Ministério da Justiça lá. Governador, são federalizar esses crimes do campo. Ele disse para o ministro, Eduardo, ministro, sabe o que aconteceu essa morte? Território federal. Você deveria mudar o território federal. Desmatamento na Amazônia. Os jornais dizem desmatamento no Pará. 82% de desmatamento no Pará acontece, sabe onde? Unidades de conservação federais. Que se cria em Brasília e não se cuida. Esse é o federalismo brasileiro. A União põe a pata, faz a intervenção, fica com o controle político na mão, mas não dá conta de prestar o serviço que a população espera. Então, eu sinto informar que nós não teremos solução para a questão dos incentivos fiscais de ICMS sem uma profunda reformulação do federalismo brasileiro. O esgotamento e o aniquilamento de estados e municípios
não será pago por governadores e prefeitos. Esta conta está sendo paga pelo cidadão. Quem pensa que aniquilar governador e prefeito politicamente é bom, está muito enganado. Porque lá na ponta tem um cidadão que não quer saber se é o governador, se é o prefeito, ele quer a saúde, ele quer a educação, ele quer a segurança que funcione. Então, esse processo, infelizmente, de enfraquecimento do nosso sentimento de solidariedade, de nos sentirmos brasileiros, responsáveis todos nós pelos mesmos destinos desse país, onde os problemas não são de Minas, ou de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, os problemas são do Brasil. E os problemas não são do governador do partido A ou do B, os problemas são do Brasil. Enquanto esse sentimento de solidariedade não aflorar em todos nós, e essa convicção consciente de que os problemas da Amazônia são de todos nós, os problemas do Nordeste são de todos nós não teremos uma solução construída para questões que parecem simples como essa. Qual é o quórum? Parece simples dizer, 3/5, 2/5, falar para o Congresso, senta com os senadores e tenta convencer eles de que os governadores vão perder o direito de dar incentivos fiscais. Impossível. Muito obrigado pela paciência.